todos, sejam bem-vindos a mais um dia no nosso canal Mecanicando. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Rodrigo. Esse é um canal voltado para mecânica e manutenção de motos, ferramentas em geral. Então é um canal para quem gosta de mecânica, para quem gosta de veículos, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, curte, compartilha, deixa sua mensagem, tá? Gostaria de convidar vocês a me seguir lá no Instagram. Tá na tela aí no Instagram, muita coisa eu lanço lá primeiro, às vezes eu nem lanço no canal, então se puder me seguir lá, tá, vai ser legal. Tem uma loja online nossa com vários acessórios para a moto também, tá na tela aí. E o nosso site, caso você queira algum manual técnico, uma forma de entrar em contato com a gente, só chamar lá, beleza? Estou aqui hoje com essa Triumph Speed Triple 1050, tá? Esse belíssimo exemplar, uma moto maravilhosa, muito nova mesmo, tá? O que eu queria falar com vocês? Eu fiz um vídeo um tempo atrás, vou botar o card aqui em cima, da gente falando, comparando a GSX-S 750 Suzuki com a 1000, tá? E aí eu esqueci de citar a Triumph, a Street Triple, que é a 675, né? Que essa aqui já é 1000, já tá mais para cima, não dá para comparar com a 750. E aí o rapaz falou, pô, você não falou da Triumph, não sei o que. Eu falei, pô, é verdade, cara, eu esqueci da Triumph, que é outra moto injustiçada em nosso mercado. Essa moto aqui, a maioria delas, das Triumphs, das inglesas, são injustiçadas aqui. Por que eu falo injustiçadas? Elas não são tão valorizadas. Às vezes você vê a moto muito inferior tecnicamente, e são muito mais valorizadas do que uma moto como essa. Eu vou mostrar tudo que essa moto tem, você vai me dizer se essa moto merece ou não ser valorizada, tudo que ela tem, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É a moto de um cliente amigo, ele permitiu que eu fizesse essa filmagem aqui, que a maioria das motos são assim, né? Então vamos lá. O que acontece, galera? Eu vou começar falando da ficha técnica da moto, tá? Essa máquina aqui, ela tem uma peculiaridade em relação às japonesas e algumas europeias. Ela é europeia também. Algumas alemãs, italianas, etc. O que acontece? Essa moto tem um motor de 3 cilindros. Normalmente as japonesas de 1000 são 4, tá? Ou até as 600. Tanto a 675 quanto essa aqui tem um motor 3 cilindros, daí esse nome triplo. Né? Isso já é uma tradição de muitos e muitos anos da Triumph, isso desde os anos 60. Se você for botar lá Triumph Trident, você vai ver que essa questão dos 3 cilindros já vem de muitos anos. É uma história da marca, eles mantiveram isso até hoje. Ela já teve moto 4 cilindros, a Triumph já fez moto 4 cilindros muito antiga, vou ver se eu acho uma foto dela. Uma Daytona antiga ainda, com os farol redondo de vidro ainda, já teve um motor 4 cilindros, mas a maioria é 3, tá? Ou 2. Mas vamos focar nessa aqui. Então essa moto é um motor 3 cilindros, 12 válvulas, tá? Qual a vantagem do motor 3 cilindros? Ele não é um motor crossplane, como o da MT. É um motor crossplane da MT, ele tem uma resposta mais agressiva, tá? Mas todo motor 3 cilindros já tem uma entrega de torque mais gostosa que um 4, entendeu? Ele entrega mais ali para baixa, para média, entendeu? Então é uma moto mais gostosa de você usar no dia a dia, vamos botar assim. A MT-09 não deixa de ser assim, né? Só que a MT ainda tem um motor bem mais agressivo, né? Por ser crossplane, né? Não tem a mesma cilindrada, a MT-09 tem uma cilindrada menor, mas mesmo assim o motor é muito agressivo e a moto é leve. Então vamos focar nessa aqui. Tá? Então ela tem um motor 3 cilindros, 12 válvulas, 1050 cilindradas de deslocamento dela. Tá? Então isso já fala por si só, né? Um motor de 3 cilindros 1000, você vai imaginar que a moto tem um torque monstro, né? E realmente ela tem um torque. Ela tem 11,3 kg de torque, essa moto aqui. Tá? E como efeito de curiosidade, eu acho que até para ela ficar mais social, para o cara que não é tão experiente em tocar, ela vem com uma relação final muito longa, muito longa. Por exemplo, eu saio daqui da oficina, eu desço a rua e subo tudo de primeira. O motor vai de primeira e vai embora. Você joga a segunda, ela mata. Você joga a terceira, o motor mata. Então, um upgrade muito legal para essa moto é você colocar uma relação mais curta. Tá? E essa moto tinha um kit de color e peão Ognibang mais curto. Ela fica muito... E mesmo assim, ela voltando aqui, ela toda original, com relação longa. Mesmo com a relação longa, essa moto tem força, entendeu? Ela consegue puxar bem, empurrar bem, mesmo com a relação longa. Mesmo com a relação tentando matar o motor, ela empurra forte, tá? A moto ela tem força, então não é um defeito de projeto, ela consegue empurrar a relação curta. Porém, quando você bota a relação longa, quando você está numa relação curta, ela fica com uma resposta mais parecida com uma da MT-09. Ou seja, fica top, ela perde um pouco final, que pra mim, particularmente, Rodrigo,
não ligo para final. Para mim, velocidade final é apenas um detalhe. Eu gosto do torque, saída de curva. Isso para mim é o que importa. Você vindo na curva, você já apontou a saída, já passou o olho, olhou, deu mão, ela sai. É isso que eu gosto. No final, beleza. Se você, a velocidade final, um percentual de uso da moto, a velocidade final você vai usar, acho que não chega nem a 5%. De 100% de utilização da moto, chuto que a velocidade final vai ser o quê? 2%. Então, para mim não tem muito peso, mas para a maioria das pessoas tem. Então, a relação curta você perde isso, afinal. Tá? Então ela teve esse upgrade, a gente tirou, botou os originais de novo nela. Tá? Então o que acontece? É um motor muito linear. Eu achei essa moto maravilhosa para você usar na cidade, porque a posição dela não é tão agressiva. O guidão vem na mão, o banco é ótimo, tá? O banco é perfeito, você encaixa perfeitamente na moto. Você não fica curvado, tá vendo? Você fica numa posição perfeita. Não estou assim, não estou com a mão lá na frente, tá vendo? O peso não fica tanto aqui. Então é maravilhosa para uso na cidade. Também por conta do torque a quanto usa. Você não precisa ficar cambiando o tempo inteiro. Você tem um motor social. Ela não tem um comando muito bravo. Isso é uma vantagem porque ela não fica matraqueando. Essa sonoplastia é top, né? Ela não fica tranqueando. O motor anda liso porque ela tem um comando bom para ela. Você vê que não é um comando mansinho, mas também não é um comando muito bravo, entendeu? Então ela equilibra bem isso aí. Tá? Essa moto aqui tem um tanque de 17,5 litros, o consumo dela eu vou colar ali, é 15,1 por litro. Uma tocada social, né? Uma tocada mais agressiva, isso vai embora, né? A rodagem dela é 120, 70 na frente, 190, 55 atrás, é igual da maioria das 1000 aí, né? Tem pneu 190 na traseira, isso já é dela mesmo, tá? E agora vamos falar do que ela tem de diferente, né? O que ela tem de extra, que para mim são os pontos positivos. Ela não tem muita eletrônica, tá? A única eletrônica que ela tem, eletrônica, é o freio ABS. Ela não tem nem controle de tração nem mapa de potência, essa moto aqui. Ela tem um painel relativamente simples, eu vou mostrar para vocês aqui, mas funcional. O que ela tem está ótimo. Para o uso está perfeito, não precisa mais do que isso. O que chama a atenção nessa moto, para mim, é a construção dela. Ela possui um chassi inteiramente de alumínio, tudo. Né? Ele tipo um tubular de alumínio muito bem feito, muito bem construído, as soldas e a pintura. E o semi-quadro, que é isso aqui. Semi-quadro, tem vários nomes, eu vou chamar de semi-quadro, que é isso aqui pra cá. Na maioria das motos, na maioria não, assim, quando você tem uma redução de custo na fabricação, normalmente isso aqui é de aço. Tá? Na maioria das vezes as esportivas tem isso aqui de alumínio. Tá? Então isso aqui é um ponto a favor. No caso a GS fizesse 1000 e a 750, tem isso aqui de ferro. Aliás, 750 o quadro é todo de ferro, mas não tem nada a ver com essa moto. Tá? Então ele é todo de alumínio. Tá? Existe uma versão dessa moto aqui, que é a R, a versão R, tá? Que ela tem uns upgrades a mais, ainda tem coisas a mais do que essa moto aqui. Tá? Essa moto aqui ela é equipada com garfo Showa, tá? É um garfo Showa convencional. Eu acho que é até o mesmo da CB1000, ele tem pré-carga, retorno e compressão. Tá? Tem um amortecedor também a gás aqui atrás com todas as regulagens também, tá? De hidráulico. Então, por si só, é excelente. O ponto a favor dela, um acessório que ela tem, que para mim isso faz toda a diferença. Bomba de freio Brembo. Tudo isso aqui é Brembo, tá? Tudo isso aqui é Brembo. Então, isso significa o quê? Que ela tem um freio espetacular. Você tocou, ela para. Não tem aquela sensação de ar no sistema. Tem a regulagem milimétrica que eu vou mostrar depois para vocês, né? Aquela regulagem com trava. Tá? Ela tem pinças de freio Brembo na frente e o disco, se eu não me engano, é Brembo, eu vou confirmar. Tá? Então ela tem, originalmente essa moto já tem esse conjunto de suspensão excelente e freio excelente. Então não deixa nada a desejar em suspensão e freio. A traseira é uma pinça Nissin, porém funciona perfeitamente para a traseira. O freio ABS dela funciona bem. Não fica com aquela excessiva atuação, funciona muito bem equilibrado, não senti aquele sintoma de pulsação, né? Cheguei a dar umas freadas para testar. Uma característica marcante que essa moto tem são os dois faróis dianteiros, né? Que é a marca registrada dela. Eu particularmente não gosto muito, achei ele muito grande, mas é a marca registrada dela desde a primeira Speed Triplo que foi lançada, que era um farol redondo de vidro ainda, aquelas antigas, né? Então,
Eles podiam fazer um farolzinho mais compacto, né? Mas isso é a característica da moto, né? Mesmo assim, eu teria uma moto dessa fácil. Outra coisa que eu acho muito linda, né? A CB1000 tem também, as Ducatis tem, é o monobraço na traseira. A diferença é que essa moto aqui, para a CB1000, por exemplo, é que ela tem uma porca só, né? No meio, tá? Mas é uma peça extremamente bem feita, vocês vão ver o detalhamento dela daqui a pouco. A roda também é uma roda muito bem feita, se eu não me engano é a mesma até de algumas Ducatis, tá? Essa roda aqui, essa traseira, tá? Então é uma moto muito bem feita. Ela originalmente, ela tem dois escapamentos que saem aqui, originalmente, né? O escapamento sobe por aqui, passa aqui, tem até um bumbão aqui, ele sobe e saem duas ponteiras aqui. Como acessório original, ela possui duas ponteiras Erlo, que você na época comprava lá na concessionária, lindas ponteiras, saem aqui em cima assim. Essa moto aqui já está com escapamento curtinho, de escapezinho saindo aqui embaixo. O ronco dessa moto é maravilhoso, tá? Antes da gente entrar no detalhe, eu vou ligar aqui para vocês ouvirem um pouco o ronco dela. Não sei se em vídeo não dá para a gente saber muito, né? Mas vamos ligar para vocês ouvirem a sinfonia desse 3 cilindros roncando. E aí, o que vocês acharam? Top, né? Ela ronca muito rápido, o motor é muito ágil. Se acelera, ela responde muito ágil, né? Borboletas tem um diâmetro excelente, tá? Com relação à peça e manutenção, galera, a gente faz manutenção aqui, então nós somos oficina mecânica, então vira e mexe, a gente tem que estar atrás de peça. Não é nada diferente de qualquer japonesa aí que você possa achar, até algumas europeias, né? Mesmo ela sendo europeia. Você encomenda as peças dela de 20 a 30 dias para chegar, dependendo da concessionária até manda entregar, né? Então assim, a gente não tem problema de peça dessa moto. As peças de manutenção básica você acha fácil, filtro de ar, vela, essas coisas você acha fácil. Alguma coisa mais específica você compra na concessionária, aí de 20 a 30 dias para chegar, igual qualquer japonês, tem japonesa que é até pior. Então assim, não tem nada assim absurdo, peça, manutenção, não, dá para fazer, dá para manter legal. E os valores também são próximos, tá? Não tem nada demais, é bem próximo a uma japonesa, uma Honda, uma Suzuki, uma Yamaha, tanto no prazo quanto nos valores, tá? Então agora sim, vou mostrar os detalhes dela. Como eu tinha falado, eu esqueci de falar, a versão R, ela tem suspensão Orlins na frente e amortecedor Orlins atrás. Tá? Então esse é o upgrade. Tem mais alguns detalhes que agora eu não sei quais são, eu teria que ver, mas ela tem mais alguns detalhes, algumas melhorias em relação a isso aqui. Tá? Mas essa versão aqui já está ótima, a suspensão dela é perfeita, freio, tudo bom, não tem nada que deixe a desejar. Então eu vou mostrar agora os detalhes para vocês aí. Começar aqui pelo farol, né, que é o mais marcante dessa moto. É um farol de dupla parábola, né? Ele possui as duas lâmpadas de posição, que já quando você liga ela já acende, o farol baixo também, tá? Aqui é o farol alto, tá? Acende os dois. Então os dois faróis funcionam o tempo inteiro, tanto baixo quanto alto, e as lanternas de posição, tá? Essa é a característica mais marcante, que não me agrada muito, na minha opinião, poderia ser um pouquinho menor, mas é uma característica da moto, é uma característica da marca, né? Aqui em cima, eu acho lindíssimo essa bolha, cara, eu acho isso aqui muito bonito. Nós vemos aqui a suspensão show, né? Ótimo, um item que eu não falei lá, mas que me lembrei agora vendo aqui, Aerokeep de fábrica, tá? Desde aqui de cima até, e na traseira também, tá? A gente vai mostrar lá, tá? Aqui o show à parte, isso aí é o atuador de marcha lenta, ele voltando para a posição de repouso dele. Faz esse barulhinho depois que você desliga. Aqui, bomba Brembo, tá? E esse reservatório é um acessório original da Triumph, tá? Isso aqui não vem nela, ela vem com aquele reservatóriozinho branco, tanto na frente quanto atrás. Isso aqui é um acessório que o proprietário, quando comprou, já pediu para colocar. Esses manetes aqui, tanto de freio quanto de embreagem, são prateados, né? São no alumínio. Aqui nós demos eletrostática, essa pintura já foi feita em mais de um ano. Você vê como é que está aí perfeito, tanto da embreagem quanto do manete. A mesa,
Isso aqui, o suporte guidon, o guidon também é prateado, isso aqui é prateado. Tudo nós pintamos aqui há mais de um ano, pintamos de preto, combinou mais com a moto, né? Então aqui está o ajuste milimétrico, né, que você, não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só. Você vai rodando aqui, é milimétrico, tem uma rosquinha ali que você ajusta milimetricamente, tá? Não é como esse aqui que só tem 4 posições, tá vendo? Entendeu? Então ele é um ajuste milimétrico e bomba Brembo, pinças Brembo, pinças de 4 pistões radiais, tá? Não é aquela pinça flutuante, 4 pistões, top mesmo. O disco, eu falei que é Brembo, mas eu acho que não é não, cara, eu não consegui ver, eu acho que esse disco é um disco convencional, Nissin, não sei, realmente não consigo identificar a marca dele, tá? Discão flutuante, do outro lado ali a roda fônica, você consegue ver por aqui, do ABS, tá? Aqui o radiador do líquido de arrefecimento e o radiador de óleo. Ela não possui trocador de calor, né, que é o que algumas japonesas têm. Antes do filtro de óleo, um trocador de calor para refrigerar o óleo, ela tem um radiador, tá? Já está com protetor de tela. Esse protetor é o que eu gosto, né, que ele não maltrata tanto assim o radiador. É mais fácil de instalar. Tá com essas setinhas de LED sequenciais. Slider RSI, para mim um dos melhores. Tudo isso é acessório, né? E aqui o motorzão, né? Show à parte. Motorzão 3 cilindros aí. A manutenção dele não é complexa, tá? Essa moto eu que sempre fiz a manutenção nela. Agora ela passou por uma intermediária, te fez todo. Tá aqui o card aqui em cima, se você tem curiosidade da manutenção dela, vou botar o card aqui em cima para vocês poderem olhar. E tá aqui, galera, aqui o escapamento, não tem borboleta, não tem nada para encher o saco, uma coisa simples, só a ponteirinha aqui. O original ele sobe, passa por esse vão aqui, ó, e vem e sai aqui em cima. 2 boconas aí pra... Ela tá com o eliminador de paralama também, né? O paralama dela original é diferente. E para mim o detalhe mais bonito dessa moto, essa roda traseira. Esse friso vermelho é original dela, tá? Já vem nela. A pintura dessa roda é original, é maravilhosa. Tá vendo? Um semi-brilho, perfeito acabamento. Tá? Aqui o DB Killer que eu falei, tá? Aí aqui, ó, seguindo aqui, lanternas de LED, deixa eu ligar para vocês verem. Lanterna traseira de LED, tá vendo? Vou frear aqui. Muito bem feita. A regulagem dela é aqui por dentro, tá? Tem tipo uma porca castelo aqui que... E aqui é um excêntrico, né? Que você vai para frente ou para trás, fazendo com que ela regule a distância, né? Muito bem feito. Tá muito bem bolado. Né? Alumínio. E aqui, um detalhe, essa aqui não é a versão R, mas ela tem um amortecedor excelente atrás, tá vendo? Tem todas as regulagens, a gás, regulagem milimétrica aqui da pré-carga, regulagem de compressão e retorno. Não sei se dá pra ver ali, ó. Tá? Tudo certinho, tudo bonitinho. Aqui é a chave de abertura do banco, eu vou mostrar pra vocês aqui por baixo como é. Tá? Olha o acabamento da pintura do quadro, cara. Se eu não me engano, a versão R tem uns parafusos diferentes aqui, tá? Eu não tenho certeza, eu acho. Que eu vi no salão, não me recordo. Essa moto também tava com pedaleiras bullet reguláveis, mas não é necessário, porque para inverter o câmbio você precisa da pedaleira bullet. Essa aqui não dá para inverter. Tá? Que o varão passa aqui dentro, a vareta aqui passa por dentro do quadro, você não consegue inverter. Tá? Descanso de alumínio, isso aqui é uma raridade. Você vê muito em moto italiana isso. A alemã também, a BMW tem. Japonesa normalmente descansa de ferro, né? Então esse aqui é uma característica muito legal dessa moto também. Aqui o reservatóriozinho de expansão, intocadinho aí dentro, tá ali. Tampa de pião fácil de mexer, não tem acionamento de embreagem para dar problema, não tem nada aí, só tampinha do pião mesmo. Você abre isso fácil, bomba d'água. E aí o motorzão, né? Que nós fizemos a manutenção recentemente, tá? É uma moto simples de manter, cara, é muito fácil mexer, entendeu? Você tira esses 3 parafusos aqui, esses 3 já tá com a tampa do radiador na mão, tá? Então é tudo muito fácil de fazer nela, tá? Buzina. Uma outra característica que eu não gosto é esse pisca aqui, cara. Eu acho que ela fica muito larga com pisca aqui. Eu preferia se esse pisca fosse aqui assim, ia ficar melhor. Não sei, uma opinião minha também, tá? Aqui dá pra ver melhor a regulagem, né? De compressão, retorno aqui em cima, pré-carga esse vermelhinho. Tá? Isso aqui é um slider também, acessório original da Triumph, que o proprietário colocou quando comprou. E é isso, galera. O que mais? Ah, o painel. Vou mostrar o painel para vocês aqui, ó.
Esses espelhos não são originais, tá? Também, os punhos também não. Isso aqui, ela já teve aquele espelho que fica aqui embaixo, tá? Isso aqui é o suporte desse espelho, aqueles que ficam aqui assim, ó. Né? Já teve esse acessório. E aqui em cima, né, tudo preto, né? Você vê que casa melhor com a moto, tá? Aqui é o painel. O painel dela é simples, vocês viram essas luzes aqui? Isso aqui é um shift lightzinho. Na prática isso aqui não ajuda muito não, cara, porque ele acende todas as luzes e o motor ainda tá puxando, tá? Então, na prática eu usei e não achei legal não, porque você tá esticando, ela acende todas as luzes, mas o motor ainda tem força, né, para puxar. Então, eu acho que a última luz só deveria acender quando o motor estivesse prestes a perder a força, né? Mas é um setup que a fábrica fez, né? Não sei, tá? Então aqui, luz da injeção, pressão de óleo, no caso que ela está desligada, né? O ABS, quando começa a andar, apaga. Neutro, farol alto, combustível. E esse é um sininho que fica aceso aí. Caso dê algum problema, ela acende isso aqui. O painel é assim, velocímetro. Aqui é o nível de combustível, temperatura, tá? Relógio de hora e os trips aqui que você... Trip 1, 2, aqui tem um computadorzinho de bordo, né? Aqui é a média de consumo. Aqui é o quilômetro por litro instantâneo, o consumo instantâneo. Aqui é a média de velocidade. Aqui é o trip 1 realmente. Aqui é quantos quilômetros você tem com essa quantidade de combustível. Esse relógio de hora que eu não sei o que é. Aqui tem um cronômetro, né? Não sei para que tem cronômetro. Aqui é o setup para você configurar o painel. Não é o objetivo do vídeo. Esse relógio aqui eu não sei para que é não, galera. Se alguém souber, bota no comentário aí. É isso, o painel dela não tem nada demais, é um painel funcional. Pra mim, excelente. Só podia que o Shift Light indicar com mais precisão, né, cara? Sei lá, na prática eu não achei tão maneiro assim, não. Ó, quer ver? Eu vou ligar de novo pra vocês verem ele funcionando ali. Tá vendo? Não sei se foi impressão minha. Bom, comentem aí, galera, vocês que tem a moto aí. Bom, aqui embaixo, galera, esses ferrinhos aqui, ó, você abre para que você possa botar um extensor, né? Para prender uma bagagem, alguma coisa. Esse zíper aqui é um acessório, né? É uma bolsa que você pode prender aqui, né? Você usa esse zíper para prender uma bolsa, tem dos dois lados, é um acessório também, uma bolsinha, né? Então aqui embaixo ela tem esse... Aqui é a visão embaixo do banco, né? Diversos relés aqui de bomba, etc. Fusível, relé de pisca. Aqui o estojo de ferramenta, sensor de pressão atmosférica e, para quem faz manutenção, porta ODB2. Isso aqui é muito bom. Tá? Então é isso aí, galera. Tudo aí, aqui é o sensor de inclinação. Tudo na mão, tudo perfeitinho. Tem no tanque, você pode levantar ele também. Tem aqui a dobradiça. É isso aí, galera. E onde fica a bateria dela? A bateria dela fica aqui na frente, tá? Fica bem aqui assim a bateria. Tá? Então é uma moto simples de mexer. Tirou aqui, você já tem acesso à bateria. Não tem segredo. Como ponto negativo dela, galera, só para encerrar o vídeo aqui, a gente tem que falar os pontos negativos também. Ela, além do farol, que eu não acho tão bonito, poderia ser um farol mais bem casado com a moto. Vou botar assim, o modelo novo, tem um modelo novo dela, depois vocês dão uma pesquisada aí. Tem um farol bonito, cara, o novo tem um farol bonito. Tem um modelo depois desse, que tem uma tomada de ar lá da frente, a captação de ar lá no meio dos faróis, já melhorou um pouco o farol. Tá? E o outro defeito que eu achei nela, no trânsito, ela esquenta muito. Ela trabalha muito quente mesmo, né? Não é nem que ela trabalha quente, ela trabalha na temperatura normal. Ela manda muito calor para você, entendeu? Nas pernas. Eu senti muita caloria, principalmente hoje a gente está em agosto, então já está começando a ficar quente. Então ela manda muito calor mesmo para a perna, isso incomoda um pouco. Fora isso, você usa na cidade tranquilamente, tá? E com relação a preço, galera, eu não gosto de citar preço, porque o preço varia de acordo com o estado da moto, de acordo com o ano, de acordo com a época que a gente está. Então hoje está um valor, daqui a pouco já está outro. Então vocês pesquisem na tabela FIPE. Não tem nada mais simples de fazer do que ver o preço para você acompanhar o valor dessa moto. Mas é isso aí, galera, uma moto injustiçada no nosso mercado. O pessoal não curte muito, dão valores a muitas outras motos, são inferiores tecnicamente em todos os sentidos. E olhem para essa moto aqui também, que ela é top. O que acontece, meus amigos? Essa moto aqui está para venda. Tá, o dono ele permitiu fazer o vídeo,
E ele ainda falou, cara, divulga lá pra mim e tal, que ela tá pra vir, tá anunciada. E tem uma extensa lista de acessórios, você vai lá no anúncio, eu vou botar na descrição do vídeo o anúncio dela. Tem uma extensa lista de acessórios que você pode colocar nela. Ele até fez interessante, botou vários acessórios e o valor dele já instalado na moto. Ah, eu quero ela com amortecedor de direção, que ela tinha. Ela tinha tudo isso aí, amortecedor de direção. Você vai pagar mais tanto, já vai levar ela com amortecedor instalado. Igual comprar na concessionária. Eu quero a pedaleira ajustável, você vai pagar mais tanto. Então entra no anúncio. Caso você entre e o anúncio não exista mais, é porque ela já foi vendida, tá? Porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Nós estamos agora em agosto de 2021, até zero. Eu que sempre fiz a manutenção dela, a moto não tem nada para fazer. É pegar e andar. Ela passou por uma revisão recente, que eu botei o card atrás aí no vídeo aí, quem viu o vídeo todo. Trocou tudo, todos os fluidos, freio, arrefecimento, óleo, filtro de óleo, limpamos TBI. A moto é zero, bicho. É pegar e andar, não vai se apurrear, bicho. É pegar e andar. E galera, se você tiver alguma sugestão aí de moto para eu falar aqui, vocês estão gostando do formato, tiver, pô, você não falou isso, você não falou aquilo, que é muita coisa para lembrar, né? Mas às vezes eu não consigo. Então vocês falem comigo que a gente vai tentar fazer a pauta aqui. Quando a moto chegar aqui para fazer a manutenção, o proprietário permitindo, eu faço os vídeos, eu sempre faço com a permissão do dono, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos vocês. Valeu.